Alright, here we go! As eleições que vêm ocorrendo nessa segunda metade do ano apontam mesmo para mudanças significativas no teor das políticas econômicas mundo afora? E de que forma o ambiente corporativo vem tentando lidar com uma onda global de burnout, aquela forma de esgotamento psicológico tão comum hoje em dia? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, você já sabe, a gente reúne conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, tem sempre aquela dica de podcasts que devem interessar a grupos mais específicos. Bora começar? Vamos embora! Na última terça-feira, o economista-chefe do Morgan Stanley assumiu o microfone no podcast Thoughts on the Market para falar de mudanças no teor e nas ênfases das políticas econômicas adotadas mundo afora. O episódio The Political Economy inicia resgatando a ideia de que, na sua origem, as ciências econômicas reconheciam mais claramente a natureza política das decisões que acabam determinando os rumos dos negócios e da prosperidade em cada país ou região. Mas o que se discute nesse momento é uma boa chance de redesenho na composição de forças, mais à direita ou mais à esquerda, que tendem a liderar o executivo ou o legislativo em vários países importantes para a economia global. De cara, o segundo turno das eleições do Brasil é analisado, e se reconhece, por exemplo, que ambos os candidatos à presidência nos próximos 4 anos sinalizam mudanças no teto dos gastos, políticas fiscais expansionistas, mas também que um eventual governo Lula teria que lidar com forte oposição no Congresso, tendo em vista o grande número de cadeiras conquistadas pelos aliados do seu adversário. Outro exemplo citado é o Reino Unido. A primeira-ministra Liz Truss, que recém substituiu Boris Johnson, até pretendia conter os custos de produção, estimular ganhos de produtividade, com uma combinação de congelamento de preços de energia e expressivos cortes tributários. Mas as reações do mercado foram muito negativas. Resultado: o parlamento cortou pela metade o pacote de medidas e, ao que tudo indica, os juros seguirão subindo para conter a inflação e a desvalorização da libra, mesmo com o país caminhando para uma recessão. O podcast afirma que não devem ter vida fácil também a primeira-ministra Giorgia Meloni, na Itália, e o presidente Joe Biden nos Estados Unidos, nesse caso, sobretudo se for confirmada a retomada de uma das casas legislativas pelos republicanos nos próximos meses. Resta saber quem vai ter habilidade política para ganhar o debate e a opinião pública e daí caminhar rumo a, digamos, consensos mínimos para evitar o pior. O The McKinsey Podcast, ao final da semana passada, abordou um tema que já faz parte da vida de quase todos nós no período pós-pandêmico. Afinal, quem é que não ouviu falar da tal síndrome de burnout, em que a pessoa se sente psicologicamente tão esgotada que não consegue se concentrar, conduzir tarefas cotidianas, enfim. O legal é que o assunto é tratado de forma madura, reconhecendo um fenômeno tipicamente promovido por esse desequilíbrio entre as demandas e os recursos de que dispõem os profissionais nos mais diversos ambientes de trabalho e que uma verdadeira crise mundial de saúde mental já vinha se instalando, mesmo antes da pandemia. O estudo da McKinsey, conduzido em 15 países de todos os continentes, aponta para um conjunto relativamente semelhante de políticas de bem-estar que vêm sendo testadas, mas a grande maioria delas tem foco apenas no tratamento dos sintomas da síndrome de burnout. É até bom, claro, que as pessoas meditem, pratiquem yoga, desenvolvam suas estratégias pessoais de resiliência, mas é preciso olhar para o outro lado e atacar as causas estruturais e sistêmicas do burnout. Daí, temas como a toxicidade de certos ambientes de trabalho, que levam as pessoas a se sentirem desvalorizadas ou ameaçadas, a competição extrema em determinadas carreiras, o exercício abusivo da liderança, esses temas não podem ser mais ignorados e devem entrar na agenda ESG de qualquer empresa que não queira se ver com os dias contados.
Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Como de costume, antes de fecharmos essa 23ª edição, aqui vai mais uma listinha de podcasts que até chamaram nossa atenção, mas que devem interessar a perfis mais específicos do nosso público. Em primeiro lugar, para quem se liga no desafio global de capturarmos carbono suficiente para evitar os piores cenários de aquecimento global, vale a pena acessar o Business Daily da BBC e seu episódio Can a Giant Seaweed Farm Help Curb Climate Change? Em português seria: uma fazenda gigante de algas marinhas pode ajudar a conter as mudanças climáticas? Eu sei, a história parece meio ficção científica, tudo bem, mas ela nos ajuda a ter uma melhor noção do orçamento de carbono que a nossa civilização vai ter que aprender a gerir. A segunda dica vai para quem acompanha de perto a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O podcast The Daily, do New York Times, editou um ótimo episódio com o título A Bridge, a Bomb and Putin's Revenge, que seria uma ponte, uma bomba e a vingança de Putin. O material nos dá uma boa noção do que está por vir no desenrolar dessa guerra. Sim, não custa lembrar, a síntese busca promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais que são publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!